A política brasileira voltou ao centro das atenções nas últimas horas após a divulgação de mensagens e áudios envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro. Segundo informações apuradas pela ACT News, o material revela pedidos de apoio financeiro ligados à produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso ganhou força depois que documentos apontaram que uma empresa associada ao projeto teria recebido cerca de 159 milhões de reais em operações conectadas a fundos hoje investigados por possíveis vínculos com organizações criminosas. As conversas divulgadas mostram uma intensa troca de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Em um dos trechos mais comentados, o senador convida o empresário para um jantar com o ator Jim Caviezel, conhecido internacionalmente por papéis ligados a produções religiosas e conservadoras. O nome do diretor Cyrus Nowrasteh também aparece nas conversas. De acordo com a equipe da ACT News, o episódio gerou forte repercussão dentro e fora do meio político, especialmente pelo momento delicado enfrentado pelo grupo bolsonarista. O senador confirmou que pediu apoio financeiro para o projeto audiovisual, mas negou qualquer irregularidade. Ainda assim, o vazamento das mensagens provocou desconforto até entre aliados. Um vice-líder do PL afirmou que Flávio teria cometido um erro estratégico ao não comunicar previamente integrantes da bancada sobre a existência das conversas. Nos bastidores de Brasília, parlamentares avaliam que o episódio pode ampliar tensões internas e aumentar a pressão sobre figuras próximas ao ex-presidente. Segundo a análise da ACT News, o caso também ganhou dimensão internacional. Veículos estrangeiros repercutiram o conteúdo das mensagens e classificaram a situação como uma possível crise política de grandes proporções para o entorno bolsonarista. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que toda a relação pública de Daniel Vorcaro teria sido construída durante o período do governo Bolsonaro, declaração que ampliou ainda mais o debate político em Brasília. Enquanto isso, o Partido dos Trabalhadores iniciou uma nova estratégia digital mirando diretamente a associação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Integrantes da legenda avaliam que o tema pode ter impacto relevante nas disputas eleitorais futuras e já articulam campanhas online para explorar o desgaste político provocado pelas revelações recentes. Paralelamente à crise política brasileira, o cenário internacional também vive horas decisivas. Em Pequim, o presidente da China, Xi Jinping, recebeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma reunião marcada por alertas sobre o risco de escalada entre as duas maiores potências econômicas do planeta. Segundo informações acompanhadas pela ACT News, Xi levantou preocupações sobre a chamada armadilha de Tucídides, conceito geopolítico utilizado para descrever momentos históricos em que disputas entre grandes potências acabam evoluindo para confrontos de grandes proporções. Apesar do clima de tensão estratégica, os dois líderes adotaram um discurso diplomático durante o encontro. Xi Jinping afirmou que a China mantém portas abertas para a cooperação econômica, enquanto a Casa Branca classificou a reunião como positiva. Ainda assim, autoridades americanas evitaram comentar diretamente questões sensíveis envolvendo Taiwan, comércio internacional e segurança militar no Indo-Pacífico. Analistas internacionais avaliam que o encontro representa uma tentativa de estabilizar a relação entre Washington e Pequim em um momento de enorme pressão econômica global. Os mercados acompanham cada sinal vindo das negociações entre as duas potências, principalmente diante das preocupações sobre cadeias de produção, tarifas comerciais e disputas tecnológicas envolvendo inteligência artificial e semicondutores. No mercado financeiro, o impacto da instabilidade internacional voltou a aparecer. O Ibovespa registrou queda de 1,8%, encerrando o dia na faixa dos 177 mil pontos. Já o dólar comercial avançou mais de 2%, ultrapassando os R$ 5,00, enquanto o euro também apresentou forte valorização. Segundo análise da ACT News, investidores seguem reagindo ao aumento das incertezas políticas no Brasil e ao ambiente global mais pressionado. A economia brasileira ainda acompanha debates sobre tributação do consumo internacional. Ferramentas de cálculo sobre compras online voltaram a ficar entre os assuntos mais acessados do país, refletindo dúvidas da população sobre o impacto das tarifas conhecidas popularmente como taxa das blusinhas. O tema continua mobilizando consumidores e empresas do comércio digital. No setor jurídico, um caso curioso chamou a atenção nacional após um juiz aplicar multa contra advogadas acusadas de inserir um suposto código invisível em documentos processuais para tentar manipular ferramentas de inteligência artificial
usadas na análise do caso. Especialistas afirmam que o episódio reacende discussões sobre ética digital, automação judicial e os desafios do uso crescente de IA em tribunais brasileiros. Já no cenário social, uma notícia emocionante mobilizou milhares de pessoas nas redes sociais. A família de um adolescente de 16 anos autorizou a doação de órgãos após o jovem sofrer um grave acidente, enquanto realizava manobras com motocicleta. O gesto foi amplamente elogiado por profissionais da saúde e por usuários nas plataformas digitais, sendo visto como um ato de solidariedade capaz de salvar outras vidas em meio à dor da perda familiar. No entretenimento, o mundo da música também vive dias intensos. Informações de bastidores indicam que Shakira teria realizado gravações secretas no Maracanã, visando um possível hit ligado à próxima Copa do Mundo. A notícia movimentou fãs nas redes sociais e aumentou as especulações sobre grandes produções musicais associadas ao torneio. E as atrações internacionais para a final da Copa seguem gerando expectativa. Segundo informações acompanhadas pela Asset News, o show do intervalo poderá reunir nomes como Madonna, Shakira e o grupo sul-coreano BTS. A possível combinação de artistas globais reforça a tentativa da organização de transformar o evento em um dos maiores espetáculos de entretenimento da história do futebol. Mas nem tudo são celebrações no esporte. Estudos recentes alertam que aproximadamente 25% das partidas previstas podem ocorrer sob condições preocupantes de calor extremo. Especialistas apontam riscos para atletas, torcedores e equipes técnicas, aumentando a pressão para adaptações de horários e protocolos climáticos. Na música brasileira, a banda NX Zero voltou aos assuntos mais comentados após a repercussão da história da canção Razões e Emoções, considerada um dos maiores hinos da cena emo nacional nos anos 2000. O resgate da trajetória da música reacendeu debates sobre nostalgia, cultura pop e a força das gerações que cresceram ouvindo rock nacional naquela década. Quem também voltou ao centro das discussões foi o cantor Ed Mota. Declarações recentes do artista provocaram nova onda de críticas nas redes sociais, levando internautas a relembrar outras polêmicas envolvendo comentários feitos por ele ao longo da carreira. O episódio reacendeu discussões sobre comportamento de celebridades, liberdade de expressão e impacto das redes sociais na imagem pública de artistas. Enquanto isso, em Imperatriz, a previsão do tempo aponta alta probabilidade de chuva ao longo do dia, com temperaturas variando entre 23 e 29 graus. O cenário climático acompanha uma tendência de instabilidade observada em várias regiões do país nas últimas semanas. Entre crises políticas, negociações internacionais, pressão econômica, transformações tecnológicas e grandes movimentos da cultura pop, o mundo segue acelerado e imprevisível. E, de acordo com a equipe da Asset News, os próximos dias prometem novos desdobramentos tanto em Brasília quanto no cenário internacional, em um momento em que política, economia e influência digital se misturam cada vez mais na construção das narrativas globais. E para continuar acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo com análise, contexto e cobertura completa, siga a Asset News e fique ligado nas próximas atualizações.